Sempre que eu falo sobre a ciência da mudança eficiente, eu gosto de lembrar da história de um cara. E quando eu te contar a história dele, vai parecer que você não sabe quem é. Vai parecer que você nunca tinha ouvido falar dele, talvez. Mas eu te garanto, você conhece ele. E no final da história você vai se dar conta de que você sabe sim quem foi ele. Ou, no mínimo, você conhece o legado dele para a humanidade. Essa história aconteceu na Grécia Antiga. Era setembro e o calor do verão já tinha ido embora e dava lugar ao frio de outono. E lá, no ano de 490 a.C., os persas desembarcaram perto de Atenas, a principal cidade-estado grega. O Império Persa, nessa época, era a maior potência militar do mundo. Uma potência militar muito agressiva, aliás. Eles invadiam e dominavam e, assim, eles cresciam. A Guerra dos Gregos com a Pérsia tinha começado 2 anos antes, quando os persas invadiram a Grécia pela primeira vez. O objetivo deles, obviamente, era dominar os gregos. Mas os gregos não aceitaram isso, e eles enfrentaram os persas frente a frente. E essa batalha, no ano de 490 a.C., foi decisiva. O general grego, um cara chamado Milicíades, foi avisado de que os persas tinham desembarcado perto de Atenas, e ele ficou bastante preocupado. Os persas tinham cerca de 30.000 homens. Os atenienses tinham apenas 10.000, ou seja, 3 vezes menos soldados. Os persas tinham mais barcos e equipamentos e treinamento e, sob todos os aspectos, portanto, um exército maior e mais competente. Os soldados de Atenas eram, em sua maioria, pastores, poetas e filósofos, e não guerreiros profissionais, como os persas. Devido a isso, o general Milicíades decidiu 2 coisas. Primeiro, ele começou a preparar o exército grego para fazer frente aos persas, em uma cidade que ficava perto de Atenas, perto de onde os persas tinham lá desembarcado. Ao mesmo tempo, ele resolveu pedir ajuda para os espartanos. Esparta era uma outra importante cidade-estado grega na mesma época. Os espartanos eram soldados exímios, tão bem preparados que os feitos militares de Esparta viraram até lenda. Aliás, os espartanos eram tão sangue no olho, como se diz aqui no Brasil, que os feitos militares deles são contados no cinema, em filmes como 300 de Esparta, por exemplo, e tem até jogo de videogame famoso baseado nessa garra militar espartana. No jogo God of War, por exemplo, um dos jogos de maior sucesso das últimas décadas, o personagem principal é um espartano chamado Kratos. E, se você já jogou, você sabe que o cara é casca grossa de fato. Enfim, os espartanos eram de fato, historicamente, nós sabemos, casca grossa, e por isso o general Milicíades resolveu pedir ajuda deles para enfrentar os persas. O problema é que a viagem até Esparta era longa e o terreno era montanhoso, difícil de percorrer a cavalo. Se ele mandasse alguém a cavalo, provavelmente demoraria muito para chegar lá. Foi aí que ele decidiu enviar um soldado chamado Fidípides para pedir ajuda aos espartanos. O Fidípides era um mensageiro militar. Ele saiu de Atenas e correu 246 quilômetros em menos de um dia, a pé, até Esparta, para pedir ajuda aos espartanos. E aí você vira para mim e fala: "Ah, Pedro, isso é impossível, isso é mentira." E eu te garanto que não é mentira. Sabe por quê? Porque hoje em dia existe uma prova esportiva chamada Spartathlon, que é justamente uma recriação da corrida do Fidípides. Essa prova envolve percorrer 246 quilômetros em menos de um dia. E o recordista atual conseguiu terminar a prova em 20 horas e 25 minutos, no ano de 1984. Então, é fato. Fidípides correu 246 quilômetros de Atenas até Esparta para pedir ajuda. Só que, chegando lá, os espartanos até toparam ajudar, mas por questões religiosas, eles só poderiam enviar o exército de Esparta depois do fim da lua cheia. Ou seja, eles só poderiam enviar o exército dali a 6 dias. O Fidípides, nesse momento, percebeu que não daria tempo dos espartanos ajudarem naquela batalha contra os persas, ou seja, Atenas estava em risco. E foi aí que o Fidípides resolveu correr de volta para Atenas para avisar que os espartanos não ajudariam. Ele correu de novo 246 quilômetros até Atenas. Só que quando ele chegou lá,
o exército já tinha partido para a batalha. Aí ele correu mais 42 quilômetros até a cidade onde os atenienses estavam enfrentando os persas. Os gregos usaram o terreno que eles conheciam muito bem para cercar os persas e lutar bem de perto. Os persas tinham muitos soldados montados a cavalo, muitos arqueiros e também muitos soldados com espadas, só que espadas curtas. Os soldados gregos, por outro lado, usavam lanças e escudos. E como eles lutaram de perto e usaram o terreno estrategicamente a favor deles, a montaria a cavalo dos persas não conseguiu ter mobilidade para atacar, as flechas não foram eficientes e as espadas curtas também não. Os gregos massacraram os persas nessa batalha, mesmo com um exército 3 vezes menor de soldados muito menos preparados. E o Fidípides lutou nessa batalha, defendendo Atenas com tudo que ele tinha. Só que agora os gregos tinham um novo problema. A batalha tinha durado bastante tempo. E lá, em Atenas, tinham ficado somente as mulheres, as crianças e os idosos. Caso a batalha fosse perdida, essas mulheres, crianças e idosos tinham uma missão: queimar Atenas, tacar fogo e fugir, para que os persas não usassem Atenas como base. Como a batalha tinha durado mais tempo do que o previsto, o Fidípides teve que correr de volta até Atenas para avisar da vitória. Do contrário, a cidade seria queimada. Depois de ter corrido 246 quilômetros de Atenas até Esparta, 246 quilômetros de volta de Esparta até Atenas e mais 42 quilômetros até a batalha. Depois de ter lutado na batalha e vencido, o Fidípides correu mais 42 quilômetros até Atenas para avisar da vitória e evitar que a cidade fosse queimada. Ele conseguiu chegar a tempo e, segundo o historiador grego Heródoto, quando ele chegou em Atenas, ele disse apenas uma palavra: vencemos, e morreu de exaustão. Talvez você ache que você não conhecia o Fidípides, mas você conhecia ele sim, como eu disse, porque a cidade onde a batalha com os persas aconteceu se chamava Maratona. E como Maratona ficava a 42 quilômetros de Atenas, esse é o nome da prova esportiva que hoje é conhecida no mundo inteiro. Uma prova que envolve justamente correr 42 quilômetros em homenagem a esse grande herói grego. É claro que os persas não desistiram e depois da Batalha de Maratona eles voltaram e aconteceu a famosa Batalha dos 300 de Esparta. Mas isso é história para outro vídeo. Agora eu quero que você pense sobre tudo isso que eu te contei aqui. Essa história nos ensina muita coisa sobre estratégia e sobre o comportamento humano. Em primeiro lugar, quando nós observamos o que o Fidípides fez, parece que ele não era humano. Parece que ele não era como eu e você, de carne e osso. Afinal, como é que alguém consegue fazer uma coisa dessas? Onde esse cara encontrou forças para realizar tudo isso que ele fez? Você deve ter percebido que ele tinha uma coisa que a ciência mais atual nos mostra que é fundamental para uma vida de transformações e crescimento, que é propósito. Como disse o grande filósofo Friedrich Nietzsche, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase todo como. Ou seja, quando você tem um porquê, um propósito claro e forte, você suporta qualquer caminho, qualquer dificuldade para realizar esse propósito.